Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Um bom dia para você que está conectado aqui no Estúdio Unity, da Igreja Unidos em Cristo, que tem como pastor presidente pastor Misael João Freitas e a pastora Kátia Regina Gates Freitas. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolino e nós vamos dar sequência à nossa programação do devocional Remindo o Tempo aqui do Estúdio Unity. Nós estamos na série de Salmos. A gente já leu até os Salmos 4. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura dos Salmos. E eu quero te convidar a estar comigo, compartilhando, curtindo e comentando essa live. Nós vamos orar, então, para dar início a essa programação. Deixa eu só compartilhar aqui, chamar o pessoal, para darmos início a essa programação especial nesse dia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar. Você que está aí pode comentar a live. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Senhor, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de meditar na Tua palavra, de ler a Tua santa palavra, de ler mais uma porção para esse dia. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe essa programação, que o Senhor nos ajude, Senhor, a falar da Tua verdade, da Tua palavra. Esteja aqui, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos, deixa eu só publicar aqui com o link. Você que está aí, se quiser comentar e publicar também com seus familiares, amigos. Vamos ver. Então, Salmos 5. Vamos ver o Salmos 5 nesse dia. Vamos ler juntos Salmos 5. Deus é bom demais. Se você tiver sua Bíblia, abre sua Bíblia. Se você tiver seu aplicativo, abra o seu aplicativo. E a gente vai dar continuidade às orações, canções de Davi, né? Na época da perseguição. Desde o Salmo 1, nós estamos falando muito, né? Sobre essa perseverança de Davi de cantar e orar e adorar, mesmo em meio às perseguições. Então, estou falando bastante sobre as perseguições, porque o início do Salmo fala mais dessas tribulações que Davi passou. Então, a epígrafe do Salmo 5 fala assim: proteção contra os ímpios. Salmo de Davi para o cantor Mor, sobre Neilote. Então, o Salmo 5 vai dizer assim: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não é um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.
porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegram-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circunduá-os da sua benevolência como de um escudo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, nós estamos vendo o Salmo 5, e esse salmo, ouvintes amados, ele é um salmo, ele é atribuído a Davi. Provavelmente durante um período de perseguição, novidade, né? Desde o primeiro salmo, nós estamos falando aí sobre um período de perseguição que Davi sofreu. Perseguição, paz do Senhor, Diogo, Deus abençoe, muito obrigada pela sua participação. Perseguição do rei Saul. Ele foi perseguido mais ou menos uns 17 anos pelo rei Saul. E também foi perseguido pelo seu filho, Absalão, que a gente está falando muito de Absalão, porque é o contexto histórico, né, desses salmos que nós estamos lendo, é a perseguição. Mas Davi, ele era perseverante em meio à perseguição. Então, esse salmo é atribuído, talvez, enquanto ele fugia de Saul e de Absalão. Era comum nos tempos antigos os reis iniciarem o seu dia buscando direção espiritual, e Davi, como um rei, pastor, começa seu dia com oração. Então, era comum, ali na época de Davi, né, aqueles que governavam, aqueles que tinham autoridade, aqueles que estavam na frente, eles buscarem a direção para o seu dia. Eles buscarem a Deus nas primeiras horas do seu dia. Era o culto matutino. Então, ele já começa dizendo aqui: dai ouvido às minhas palavras, Senhor, atende a minha meditação. Então, é um salmo matutino. As primeiras palavras do rei Davi era para o Senhor. Então, o culto, a prática do culto da manhã era uma prática consolidada em Israel. Não é que nós temos que ter um culto na igreja, na parte da manhã, a igreja que tem também, louvado seja o Senhor por isso, mas esse culto, essa adoração, esse momento de entrega, essa consagração, essa oração, essa petição de uma direção, né? Esse louvar a Deus pelo dia que chegou, pelo novo dia, pela misericórdia de Deus que se renova a toda manhã, era uma prática consolidada em Israel. A gente vai ver isso em Êxodo 29, e até a gente sabe também que a gente usa bastante uma passagem que diz assim: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, essa manutenção do fogo no altar, ali de Deus, ele começava pela manhã cedinho. Pela manhã cedo, os sacerdotes, eles tinham essa manutenção do fogo do altar. Êxodo 29, do 38 ao 42, vai mostrar esses sacrifícios matutinos continuamente.
Isto é, pois, o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro cordeiro oferecerá à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de hin de azeite batido, e para a libação a 4ª parte de hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como a oferta da manhã, conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Então, nós vemos o culto matutino, a adoração matutina, a busca matutina a Deus pela manhã para o quê? Para a consagração do seu dia, para a direção do seu dia, para ofertar a Deus o melhor da sua força, que é o amanhecer. Então, esse verso 3 do salmista Davi, que diz assim, ó: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã eu me apresentarei a ti e vigiarei. Esse se apresentar ao Senhor, ele se refere um soldado que se apresenta quando é alistado. É um soldado que se apresenta quando é chamado para a batalha. Então, vamos ver aqui esse se apresentar. Pela manhã me apresento a ti. O que é esse se apresentar? É se colocar em ordem, é estar preparado, é se dispor, é estar diligente, é estar numa posição a qual foi chamado. Então ele diz: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. Então ele já começa o dia falando com Deus, declarando as bênçãos de Deus, declarando a autoridade de Deus, cantando os seus louvores. Quanto tempo Deus não ouve a nossa voz? Quanto tempo a nossa voz está calada diante de Deus? Quanto tempo nós não abrimos a nossa boca diante do Senhor para falar aquilo que nós precisamos falar com Ele ao amanhecer? Quanto tempo nós não pedimos as bênçãos de Deus para a nossa casa? Nós precisamos abrir a nossa voz, abrir a nossa boca diante de quem? Diante de Deus, e nos apresentar diante dele, nos apresentar na posição que ele tem para nós, nos apresentar no posto que ele nos colocou. Será que nós estamos deixando de nos apresentar com diligência no posto a qual o Senhor nos colocou? Nos apresentar na fileira a qual ele nos colocou? Ele vai dizer aqui: de manhã, Senhor, ouve a minha voz e te apresento a minha oração. São orações que têm que ser direcionadas ao Senhor constantemente, orações e mais orações, declarações e mais declarações, louvores e mais louvores ao nosso Deus. E ele vai dizer que ele apresenta a oração e fica esperando, porque ele vai ter a resposta da sua oração, ele vai receber a direção a qual ele está pedindo, ele vai receber a direção a qual ele está esperando. Ele diz: e fico esperando. Quando ele diz que ele fica esperando, não quer dizer que ele fica só parado, né? Eu vou ficar só parado, estagnado. Não, ele vai fazer as suas tarefas do dia cotidiano, ele vai fazer a sua agenda, porque se Deus não impedir de fazer a agenda, se Deus não impedir de fazer a tarefa, é para nós continuarmos fazendo aquilo a qual Deus designou para a nossa vida. Muitas pessoas, elas oram
E elas acham que esperar, porque elas não têm a certeza que elas têm que dar continuidade àquilo que elas estão fazendo. Pastora Rô, eu não tenho certeza se eu tenho que dar continuidade a esse projeto. Pastora Rô, eu não tenho certeza se eu tenho que dar continuidade a isso que me foi colocado para eu fazer. Eu não tenho a plena certeza. Daí você ora, né? Muitas vezes você tem orado, mas você fica parado e não faz mais aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, ou que você sentiu no coração de fazer por um tempo. Daí você diz: mas eu não vou mais fazer porque eu tenho que esperar uma resposta de Deus. Só que se Deus ainda não falou não para você, que se Deus ainda não interrompeu o ciclo, que se Deus ainda não veio com a convicção de interrompimento de um ciclo, não é para você ficar estagnado, parando a sua vida para ficar só esperando. Você tem que continuar fazendo, labutando, sendo diligente com aquilo que Deus designou, até que Deus responda. Até que Deus diga: não, agora encerrou o ciclo. Até que Deus diga: não, agora você tem que parar por aqui. Não, agora eu vou te levar a outro nível, a outro propósito. Não é só ficar esperando de braço cruzado, é esperar em Deus a resposta da sua oração. Às vezes a oração de Deus é um não. Às vezes a resposta de oração de Deus é um sim. Às vezes a resposta de Deus ainda eu não vou responder, ele diz. Às vezes a resposta de Deus é continua. Às vezes a resposta de Deus é stop, espera. Espera pela resposta. Então a gente vai ver esse esperar, né? Davi diz: eu vou esperar essa tua resposta, eu vou esperar a resposta dessa minha oração. Isso me faz lembrar do profeta Abacuque. Quer ver? O Abacuque, ele faz uma oração. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Também é um canto, né? É um louvor, como o rei Davi aqui, o salmista Davi. Ele também faz uma oração em forma de canto, né? Ele começa a olhar muitas coisas ao redor dele e ele começa a cantar. Ele faz uma oração que é em forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no recorrer dos anos, no discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Isso aqui é uma oração de Abacuque em forma de canto. Deus vem de Temã e do Monte Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham na sua mão e está revelado o seu poder. Então ele ora a Deus, ele fala as coisas que ele está vendo, ele fala daquilo que ele está vendo ao redor dele, ele fala das suas limitações, ele fala do que está acontecendo no povo dele, né? E ele continua orando, como o salmista Davi também ora. Só que ele vai dizer que ele vai orar, quer ver aqui no versículo 2, ele vai dizer: por-me-ei na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Daí o que ele vai falar? Ele vai orar, ele vai se colocar na torre de vigia, como o rei Davi aqui também estava, dizendo que ele ia apresentar a voz dele pela manhã, ele ia se apresentar pela manhã e ele ia vigiar. O que é esse vigiar aqui, como esse profeta Abacuque, esse homem aqui também que cantou, né? O que é esse vigiar? Esse vigiar é esperar. Esse vigiar é tomar cuidado, é olhar ao redor, é espiar, é observar, é guardar. Porque quando nós oramos a Deus, nós temos que começar a olhar ao redor os sinais que Deus começa
a nos dar ao nosso redor, através das pessoas, através das atitudes, através das circunstâncias, através das palavras. Ele diz que ele vigiaria, ele olharia ao redor. Ele estaria olhando o que aconteceria ao redor, porque Deus, ele começa a responder com o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente quer que Deus venha e fale, né, com voz audível, como ele falou com Ezequiel, né, que Ezequiel ouvia a voz aqui no ouvido, mas Deus fala através das circunstâncias. Deus fala através das atitudes das pessoas. Deus fala através das palavras. Deus fala através dos gestos. Então, quando nós oramos, nós precisamos estar nessa torre de vigia, que é olhar o que está acontecendo ao redor. O vigia, né? O vigia, quando ele é colocado numa torre, o vigia, quando é colocado na sua guarnição, o vigia, quando é colocado no seu posto ali de trabalho, ele não pode dormir. Ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo ao redor dele, porque o que acontece no redor dele, ele tem que acender um alerta, talvez para atacar ou para se defender. Então, quando nós oramos, amados, nós precisamos perceber o que está nos colocado ao redor da nossa vida. Você ter feito orações, mas será que você tem vigiado? Será que você tem vigiado? Vamos ver aqui o que Jesus deixou aqui sobre orar e vigiar. Quer ver? Vigiai. Precisamos estar vigilantes. Vamos ver aqui. Ele vai dizer em Mateus 26:41 assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus, ele vai falar algumas coisas sobre vigiar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possa escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, Jesus, ele vai falar de algumas, muitas vezes, sobre vigiar, tá bom? E ele vai dizer aqui nesse contexto: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo. Por que ele diz vigiai e orai? É a mesma coisa que aquilo que está acontecendo aqui com o salmista Davi no Salmo 5, que ele faz a oração e ele diz que ele vigiaria. E Abacuque também faz a oração, se coloca na sua torre de vigia e começa a vigiar tudo que está ao redor dele para aguardar a resposta do Senhor. Esse vigiar é permanecer acordado, é permanecer sóbrio, é permanecer atento. Quando nós oramos, nós precisamos estabelecermos numa torre de vigia e ter a postura de um vigilante. Porque quando nós oramos, nós ativamos no mundo espiritual patamares, níveis no mundo espiritual que começa a trazer para a terra existência aquilo que está declarado no mundo espiritual. Então, nós precisamos começar a olhar em redor em vigilância.
com sobriedade, não estar enganado, não estarmos embriagados, não estarmos empolgados com a fama, não estarmos empolgados com o sucesso, não estarmos empolgados com o tempo em que tudo vai bem, não estarmos empolgados com as bênçãos que nos são dadas, não estarmos, às vezes, em delírios, né? Em delírios de grandeza, não nos acharmos grandiosos, gigantes na presença de Deus, mas estarmos vigilantes com tudo que está acontecendo ao nosso redor. É estar vigilante, é isso que o salmista Davi diz, e Abacuque também diz, olha, eu vou estar vigiando com o que está acontecendo ao nosso redor. É estar prudente, porque Deus ele responde à oração com circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. E quantas vezes, amados, nós não estamos na torre de vigia? Nós estamos levando na brincadeira aquilo que é para ser levado sério. É olhar o que está acontecendo e dizer, Senhor, o Senhor está respondendo a minha oração. Tem respostas que Deus já te deu, mas você parece que está louco, embriagado, que está sem sobriedade, que está nécio, não está vendo o que está acontecendo ao redor. Sabe? Não consegue estar atento, está distraído. Às vezes, pastora, eu estou na torre de vigia, subi na torre de vigia, mas está distraído. Está distraído, às vezes, com piadas, está distraído com o celular, está distraído com a mídia, está distraído com a rede social, está distraído com tanto lazer, está distraído com tantas coisas e não está percebendo a voz de Deus ecoando ao teu redor e dizendo, olha, o alerta. Davi, ele vai dizer, eu me levanto pela manhã, eu abro a minha voz ao Senhor, eu me apresento diante do Senhor na posição a qual foi estabelecido, eu me apresento diante do Senhor como um adorador, eu me apresento diante do Senhor com os meus louvores, com a minha oração, mas eu vigio. Não adianta eu fazer orações e não estar vigilante. Não estar disponível para as respostas de Deus. Não estar atento às respostas que Deus está dando. E ele vai continuar dizendo, porque tu não é um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos que praticam a maldade. Os loucos que ele diz aqui, os nécios, aqueles que não param para vigiar, aqueles que não param para ouvir, os loucos não pararão à tua vista. Sabe? É aqueles que correm de um lado para o outro. É aqueles que se embriagam com o sucesso, é aqueles que se embriagam, né, com as bênçãos, é aqueles que deliram, é aqueles que não são prudentes, que são os nécios, não conseguem estar parado diante da face do Senhor. É aqueles que saem fazendo loucuras sem a direção de Deus. É aqueles que não param para ouvir a voz de Deus, que não param para meditar, para ver realmente se aquele é o caminho, se aquela é a direção, se o passo que está dando é o passo certo, se o passo que está dando é o passo correto. Temos que tomar muito cuidado com os passos que nós estamos dando e aonde que nós estamos colocando os nossos pés. Então, ele diz que ele vai vigiar. E ele vai dizer que ele medita pela manhã. O que é essa meditação? Essa meditação significa um suspiro
suspiro, um murmúrio interior íntimo. É um termo que denota uma oração profunda, interna, mais sentida do que falada. Então, primeiro, antes dele abrir a voz dele, né, ao amanhecer, ele vai sondar como que está o mundo espiritual, o que está acontecendo nas regiões celestes. Porque nós não podemos nos apresentar diante de Deus, aquilo que Jesus falou, que é com orações repetidas, sabe? Não é no muito falar. As nossas orações elas não têm sucesso, não é no muito falar. Eu quero ler aqui o que Jesus falou sobre isso, que às vezes nós temos orações mecânicas, mas que não são sentidas no nosso coração. Não tem um peso diante de Deus, porque não sai da alma. Não sai do recôndito. É uma oração farisaica repetida, sem estar na alma, sem estar nas profundezas do espírito. Olha aqui o que Jesus vai falar isso sobre as orações repetidas. Quero ler aqui com você. Louvado seja o Senhor. Porque não é no muito falar, né? Quando a gente se coloca na presença de Deus, ele vai ensinar isso aos seus discípulos. Eu gosto de ler a Bíblia, vamos ler aqui. A epígrafe diz assim, Mateus 6,5, como se deve orar a oração dominical, que é a oração universal, essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando orares, não sereis como os hipócritas. Por que ele diz, né, os hipócritas? Nós estamos entrando aqui no assunto da oração que Davi fazia matutinamente e como que ele fazia essa oração. Jesus diz que não sereis como os hipócritas. Por que como os hipócritas? Porque o hipócrita é alguém que é um intérprete, é um ator, é um artista de teatro, é um dissimulador, um impostor que usava uma máscara para se apresentar no teatro, né? Nas praças eles tinham os teatros, então os atores iam e se apresentavam nesses teatros com essas máscaras, e os nomes desses atores eram hipócritas. Então Jesus está dizendo assim, ó, não sereis como os hipócritas. Quando você orar, quando você for se apresentar a Deus, você não precisa usar máscara, você não precisa fazer teatro, falar palavras difíceis, mas que não chegam diante do trono de Deus, que não chegam, não são palavras que saem do coração, mas que ficam na superficialidade da boca. Sabe, aquilo que Jeremias disse, que o povo, eles honravam a Deus com a palavra, mas no seu coração estava longe de Deus. Então, era só a superficialidade da boca. Era a falsidade, era o engano, os hipócritas, os atores teatrais. Então, não saía do coração. Não era uma oração no sentido de meditação. Os hipócritas, que eles falavam só da superficialidade da boca, mas que o coração estava longe. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, os hipócritas, né? Se apresentavam nas praças, os teatros, para as pessoas ver, para as pessoas aplaudir. Então, eles gostavam de orar nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? O aplauso dos homens. Olha como ele está orando bonito. Olha que apresentação bonita. Olha que lindo a oração, né? Mas se saem os aplausos, se sai a plateia, será que tem uma oração vívida, uma oração avivada, uma oração que toca o coração de Deus?
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Que vãs repetições é esta? É repetir a mesma coisa, repetidas vezes, é usar muitas palavras inúteis, é exprimir-se confusadamente, é tagarelar. Alguns, né, eles levam essas vãs repetições a um Deus, é uma palavra derivada de Batos, que era um rei de Cirene, que tinha gagueira. Outros de Batos, um autor de poemas tediosos e repetitivos. São aquelas orações que você faz repetitiva, mas que não tem o clamor da alma, que não tem a profundidade do coração, que não tem uma entrega do coração, que não tem uma meditação. Essas orações repetitivas, sabe? E falam, e falam, e falam a mesma coisa, e tem uma liturgia, né, do que do que vão falar. Nós vemos aí em uma religião, né, que eles têm as orações repetitivas. Às vezes eu vou, assim, em algum velório, ou casamento, ou alguma festa de pessoas dessa outra religião, e elas têm uma oração repetitiva, né? Que a gente não precisa entrar aqui no mérito, falar, mas eles repetem, são vãs repetições, sabe? São vãs repetições que não saem da sua alma, que não saem da profundeza do coração, que não saem de uma meditação, de discernir o que está acontecendo no espírito, de discernir o que está acontecendo na alma, de discernir o que está acontecendo nas regiões celestes naquele dia. Não tem um peso profético, não tem um peso de vida, de vivificação, não tem um avivamento na sua oração, é só algo repetitivo. Então ele vai dizer assim, ó, não vos semelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes do que vos pensais, antes que lu peçais. Então é assim, ó, antes de você pensar, Deus já sabe qual é a sua necessidade. Então não, a resposta de Deus não é no seu muito falar, na sua muita oração, é na profundeza da sua alma e do seu pensamento que você começa a discernir o que você tem que colocar para fora da sua boca. O que você tem que pedir, o que você tem que declarar, quais são os livramentos, quais são as estratégias do diabo. Era isso que Davi estava fazendo quando a Bíblia diz que ele estava meditando. Então, antes dele falar, ele meditava no começo do seu dia do que ele poderia ter pela frente. Então, ele suspirava, era um murmúrio íntimo, era uma oração profunda interna, era mais sentida do que falada. Então, depois ele falava, depois ele colocava para fora. Então, aqui, quando ele diz que ele clama, é um grito angustiado, porque ele discernia as intenções do coração, ele discernia o que estava dentro dele, discernia o que estava por vir, ele tinha uma visão profética, ele tinha uma visão do que estava acontecendo ao redor dele, porque ele vigiava, ele olhava,
o que estava acontecendo ao redor dele, então ele clamava. Depois de discernir, quando nós vamos para a oração, amados, nós precisamos ter um tempo primeiro de silêncio. Silencie-se diante de Deus quando você dobrar o seu joelho, porque Ele vai te direcionar no Espírito que você precisa clamar. Ele vai trazer a impressão no teu espírito. Ele vai trazer a impressão na sua mente, no seu coração, do que você deve clamar. Não saia clamando em vão, não gaste a sua voz com vãs repetições. Primeiro, discirna, depois clame. Esse clamar é um grito angustiado. É uma intensificação de um apelo, da meditação silenciosa, é um clamor audível, ele vai dizer, ele usa o termo, Rei meu e Deus meu, quando ele clama, ele diz, Rei meu e Deus meu. Quando ele diz Rei meu, ele está expressando uma submissão total, que isso remota é um governo pessoal. Quem está governando a sua vida? Quem está governando a nossa vida? Quem está no governo da nossa vida? Quem está sentado no trono do nosso coração? Quem está sentado no trono? Quero perguntar isso para você. E também faço essa pergunta para mim própria. Quem está sentado no trono do meu coração? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então Davi diz: Rei meu. E ele era um rei. Ele era um rei. Mas ele não era um rei que ele estava assentado no trono do seu próprio coração. Mesmo ele sendo um rei, ele vai mostrar aqui que ele tinha um rei acima dele. Que tinha um rei que estava no domínio da vida dele. Mesmo sendo um rei, ele se colocava em submissão ao reinado do Senhor. Mesmo sendo rei, ele se colocava em submissão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele diz: Rei meu e Deus meu. Que lindo! Ele clama. Ele clama: Rei meu e Deus meu. Porque ele sabia que ele estava debaixo de um governo. Aquilo que o rei Nabucodonosor não discerniu. Nabucodonosor era um rei, mas ele não tinha esse entendimento que ele é um rei que estava debaixo de um governo. E ele esteve louco por um tempo, porque ele levou toda a glória do reinado dele para ele próprio. Quem estava no trono do coração dele, pastor Arro? Ele próprio, o rei Nabucodonosor. Ele próprio estava sentado no trono do seu coração. Mas Davi, sendo rei, dizia: Rei meu e Deus meu, a minha vida está debaixo do governo do Senhor. Quando ele clama a Deus meu, ele está reportando a um relacionamento de aliança. Então, nas orações dele, ele dizia: o Senhor está sobre o governo da minha vida. E quando ele diz o Deus meu, ele está dizendo: eu tenho uma aliança com o Senhor. Ele estava reportando um relacionamento de aliança. E quando ele diz que ele se apresenta, ele também está dizendo, amados, no significado está
preparado, posicionado e arrumando um altar para o sacrifício. Quando ele escreve sobre a oração matutina, ele está comparando sua oração ao sacrifício da manhã. Conforme eu li em Êxodo ali para você, esse sacrifício da manhã, ele estava dando o dia dele ao Senhor, sacrificando o dia dele ao Senhor. Ah, pastora Rô, mas eu não posso ficar a manhã toda no altar de Deus, mas você está colocando todo o seu dia. Quando você coloca o seu primeiro momento da manhã no altar de Deus, você está fazendo uma oração ao sacrifício da manhã. Como se fosse o sacrifício da manhã, você está arrumando o fogo no altar. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por que não se apagará? Porque os levitas e os sacerdotes, eles arrumavam o fogo todo dia. Eles tiravam a cinza, eles tiravam as brasas, eles arrumavam a lenha. Todas as manhãs. Então, essa entrega tem que ser uma entrega todos os dias ao Senhor. Se preparar, é arrumar. É aquilo que Elias fez quando subiu lá no monte e estava diante dos profetas de Baal, os profetas de Jezabel, que ele precisava que descesse fogo do céu naquele altar. O que Elias fez? Ele arrumou o altar. Ele arrumou as 12 pedras do altar. Ele arrumou a lenha do altar. Ele abriu uma vala ao redor do altar, ele colocou uma água ao redor do altar, ele arrumou o altar antes de se apresentar diante dos profetas de Baal, antes de fazer a proeza, a maravilha, antes de Deus se revelar, antes de descer fogo do céu, teve um homem que se posicionou para preparar o altar, para arrumar o altar, para colocar todas as coisas no seu devido lugar no altar, para daí sim Deus se apresentar, para daí sim Deus se manifestar, para daí sim Deus se posicionar em favor de Elias. Mas muitas vezes nós queremos que Deus se manifeste, que Deus faça, que Deus opere, que Deus faça descer fogo do céu, mas não nos apresentamos diante dele no secreto. Não nos preparamos no secreto. Não arrumamos o nosso altar no secreto. Daí como que é que Deus desça? Mas Davi tinha o discernimento. Ele se apresentava diante de Deus matutinamente, ele preparava o seu altar como Elias preparou. Porque ele não sabia o que poderia vir durante aquele dia. Ele não sabia o que poderia acontecer naquele dia, mas se ele estivesse com o altar preparado, se ele estivesse apresentado diante de Deus no amanhecer, ele estaria preparado para todas as outras coisas que poderiam acontecer durante aquele dia. E eu quero te perguntar, como está o teu altar da oração? Como está o teu altar do sacrifício? Como está o teu altar? Será que está descendo fogo do altar? Está descendo fogo para o altar? Ou muitas vezes nós estamos usando subterfúgios humanos para apresentar diante de pessoas um fogo estranho que não desceu de Deus. Então ele preparava, ele se apresentava, ele vigiava, ele ficava de guarda, esperava atentamente. E ele não orava de forma passiva, ele orava com uma expectativa que Deus iria responder.
Quantas vezes nós estamos nos colocando diante de Deus de forma passiva? Ah, Senhor, tu sabe. Ó Deus, aquilo que o profeta Ezequiel fez no vale de ossos secos, na comunicação com Deus ali, quando Deus começa a falar com ele na oração, quando Deus começa a se comunicar, Deus vai dizer: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ele vai dizer: ó Deus, tu sabes. Sabe o desânimo, a falta de esperança, ó Deus, tu sabes se eu vou conseguir me formar. Ó Deus, tu sabes se meu coração, se meu casamento vai ser abençoado. Ó Deus, tu sabes se eu vou ser curado. Ó Deus, tu que sabes, né, como vai ser a minha família. Não. Você não pode orar de forma passiva, você tem que orar numa expectativa. Deus vai dizer, Ezequiel, profetiza esses ossos. Abre a tua boca numa expectativa e numa convicção. Profetiza esses ossos. Você não pode estar passivo, você tem que profetizar, declarar, ter uma expectativa de que Deus vai fazer algo em teu favor, Deus vai fazer algo em teu favor, Deus vai fazer algo em teu favor. Eu profetizo nesse dia, Deus vai fazer algo em teu favor. Porque ele é benigno. Ele vai dizer aqui, no Salmo 3, no Salmo 5. Porque eu entrarei em tua casa, pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ele está dizendo, eu vou me prostrar. Na verdade, eu já estou prostrado diante do Senhor. Ele pede, Senhor, guia-me na tua justiça. Senhor, me ajuda. Daí ele encerra dizendo assim, pois tu, Senhor, abençoará ao justo, circundá-lo-ás da sua benevolência como de um escudo. Ele está dizendo, olha Deus, o Senhor vai ser bondoso para com o justo. O Senhor vai rodear ele da tua benevolência como um escudo, como uma proteção. O Senhor vai abençoar e vai proteger. Porque vai buscar ao Senhor, vai deixar o fogo aceso do altar, vai se preparar, vai se apresentar diante de Deus, e aquele altar ele vai estar arrumado. Então Deus vai se apresentar como um escudo. A gente já falou aqui nos outros salmos anteriores que a graça ele nos dá acesso. Davi sabia que nós só podemos nos apresentar diante da presença do Senhor por causa da benignidade dele. Nós não podemos entrar na oração confiando nos nossos méritos. Nós temos que entrar na oração com humildade, sabendo que é pela graça que nós somos aceitos. Entrai com confiança diante do trono da graça, entrai com ousadia diante do trono da graça. Sabe o que é essa ousadia que o escritor aos Hebreus aqui diz? Eu quero ler esse texto com você. Que nós podemos entrar sem vergonha, sem timidez diante desse trono da graça. Deixa eu ver se é Hebreus mesmo. Então, diante desse trono de governo, diante desse governo pessoal, diante desse rei que está entronizado e que deve estar entronizado no nosso coração, esse rei é Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Aleluia, louvado seja o Senhor. Hebreus. Olha isso aqui, gente. Hebreus 4:16. Achegamos, portanto, confiadamente. Não é
pacificamente, não é passivo, aquilo que Davi estava mostrando aqui, mas é com uma expectativa, porque você não está, quando você ora, você não está chegando em qualquer lugar. Ah, pastora Rô, mas eu estou orando, eu estou de joelho e eu estou parado, talvez parado num monte, parado num pedaço de terra, parado numa oração que eu faço aqui nas cadeiras da igreja, eu estou parada no meu quarto, eu estou parada quando eu ajoelho na minha casa. Não. Você pode estar parado com o seu corpo físico, com a tua carne, mas o teu espírito está entrando nas regiões celestes, o teu espírito está indo em lugares celestiais, o teu espírito está chegando em lugares que o teu corpo ainda não chegou, mas você espiritualmente já está chegando. Ele vai dizer: acheguemo-nos, que é esse lugar de chegar. É esse lugar de se aproximar. Para você se achegar em outra cidade, você tem que pegar um ônibus, um carro, uma moto, um avião, um trem ou um navio. É ou não é? Ou você vai a pé ou de bicicleta. Você tem pontos de transicionamento para você chegar numa região. Você precisa ir com o seu corpo para você chegar num território. Se eu quero ir daqui para São Paulo, eu preciso viajar com o meu corpo para que ele chegue lá naquele lugar. Na oração, a gente se achega em lugares sem sair do lugar, sem o nosso corpo físico se mover. Só abrindo a nossa boca ou meditando nas profundezas do nosso coração e falando com Deus em pensamento, nós nos achegamos. Nós nos aproximamos de bênção. Nós nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos da presença de Deus. Nós nos aproximamos de Jesus. Nós nos aproximamos de promessas. Quando nós oramos, achegamo-nos, é chegar perto. Achegamo-nos, portanto, confiadamente. Essa ousadia que outras versões vão dizer, achegamo-nos, portanto, com ousadia, confiadamente, é chegar com franqueza na fala e liberdade em falar. Você tem liberdade diante de Deus de falar. Deus te dá liberdade de falar o que você quer falar com Ele, que você não consegue falar com pessoas. De pedir para Ele o que você não consegue pedir para pessoas. De pedir para Ele aquilo que pessoas não conseguem resolver para você. Mas com Deus, quando você ora, você se achega junto ao trono da graça, se achega em regiões celestes, se achega perto dele, se achega na promessa, se achega na presença dele, confiadamente, a franqueza na fala, abertamente, sem segredo, sem ambiguidade, sem uso de figuras ou comparações. É uma confiança aberta e destemida, é uma coragem entusiástica, é uma audácia, uma segurança. Sabe? Então, esse confiadamente é uma expectativa, é uma convicção. Ah, Ezequiel, pode-se ossos reviver? Ah, Senhor, tu sabes. Ah, Deus, tu sabes. Não, Ezequiel, profetiza esses ossos. Tenha expectativa, tenha ousadia. Tenha confiança que essa nação pode reviver. Tenha confiança que essa nação pode ser reavivada. Tenha confiança que Israel pode ressuscitar. Tenha confiança, Ezequiel. Chegar, portanto, confiadamente junto aonde é o trono da graça. É esse trono que Davi sabia, né? De benignidade, bondade, longanimidade de Deus.
essa graça que nos dá uma segunda chance, essa graça que nos dá autorização para entrar e falar com Deus tudo aquilo que a gente quer falar. E saber que Deus pode atender a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, tem um tempo de oportunidade, essa ocasião oportuna é um tempo oportuno que Deus, ele responde a nossa oração. É isso que o salmista Davi está dizendo, falando desta. A gente pode trazer agora um acesso à graça, a esse trono da graça. Então, nós temos que orar com expectativa, orar e esperar, não somente falar, mas esperar por uma resposta. Quando você ora, espera que algo mude. A fé verdadeira ora com os olhos abertos e esperando Deus agir. Então, também a nossa alegria está no refúgio divino. A segurança em confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Ele é o escudo que te envolve e protege. Então, amados, o Salmo 5 aqui que a gente está lendo, aprendendo, a gente vai ver que vale a pena entrar na presença de Deus. Vale muito a pena entrar na presença de Deus. Ah, meu Deus. O Salmo 5 é um salmo de lamento, onde Davi expressa sua dor e pede ajuda de Deus. Esse salmo tem sido utilizado em diversas liturgias cristãs, como uma invocação para amanhã e uma preparação para o culto. Então, o salmo destaca o sacrifício da manhã, um conceito que muitos ainda buscam aplicar em suas rotinas de oração. É um devocional, é uma prática de oração, é uma entrega do nosso dia a Deus. É muito lindo. O Salmo 5, né? A oração matutina, a oração de proteção e bênção, a oração onde Davi falava do comportamento dos ímpios, a oração onde Davi buscava uma direção e justiça, é uma oração onde Davi mostrava a natureza de Deus, que é benignidade, bondade, longanimidade, misericórdia, graça. É uma oração ao apelo ao ouvido de Deus, é uma oração em forma de canto, como foi com Abacuque, e Deus, ele responde a nossa oração, né? Então, vamos orar para a gente encerrar, agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por essa palavra aqui revelada. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor, Pai, não nos deixa desprotegido, porque nós nos apresentamos ao Senhor, Pai, todos os dias, nós preparamos o nosso altar, nós rendemos ao Senhor palavras, adoração, louvores, e nós pedimos que o Senhor esteja conosco na continuação desse dia, que o Senhor esteja presente, que o Senhor nos justifique, que o Senhor, Pai, faça cair por terra todas as afrontas, todas as perseguições, todo, Senhor, o mal, tudo aquilo que o inimigo tenta fazer conosco, Pai. E nós pedimos que o Senhor esteja atento à nossa oração e que nós possamos estar vigilantes. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Que Deus abençoe você poderosamente, ricamente, e até a próxima programação aí do Devocional, Remindo o Tempo, continuação da série de Salmos. Próximo Devocional nós vamos falar sobre o Salmo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus. Quem nunca precisou de misericórdia? E só vai usar de misericórdia aquele que precisou de misericórdia. Abraço no seu coração, até a próxima programação, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus.